Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. E nós vamos abrir hoje numa passagem que vai ter alguma sobreposição ou uma revisão daquilo que nós vimos até o ano passado. Talvez seja exigir demais da sua memória, ou talvez seja repetir alguns conceitos que já começam a ficar enraizados no nosso coração, mas a mensagem de hoje ela funciona como um elo daquilo que nós vimos na narrativa e a história de Jacó para uma transição para os filhos de Jacó, em particular José. Lembrando que quando nós lemos uma história como essa, transcende os seus próprios personagens. Ou seja, a história de José é maior do que José. A história de José aponta para uma realidade maior do que José. Se você se recorda, nós vimos algumas passagens importantes do Novo Testamento que nos ajudam a enxergar o Antigo Testamento à luz da revelação completa em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, é uma dessas passagens em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Essas coisas faziam referência a episódios da história de Israel. Elas foram registradas para nossa advertência. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós visitamos passagens do Antigo Testamento, nós somos advertidos, nós somos exortados. Romanos capítulo 15, versículo 4, é uma outra dessa passagem que diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a palavra de Deus cumpre os propósitos designados pelo Espírito Santo em nos advertir e ministrar esperança. Quando ouvimos o Antigo Testamento, nós somos advertidos, nós temos esperança, e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15 diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ao estudarmos, meus irmãos, o Antigo Testamento, à luz apenas dessas 3 passagens, e poderíamos citar tantas outras, nós somos exortados, nós ganhamos esperança e nós aprendemos de Jesus Cristo. Nos é apontado Jesus Cristo para a nossa salvação. É por isso que eu gosto de pensar de que quando nós variamos até mesmo a nossa dieta de exposição bíblica, nós estamos crescendo em discernimento, treinando o nosso coração para aprender diversos aspectos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua pessoa, do que Ele fez por nós, do que Ele preparou para o seu povo. Nós temos um vislumbre maior do reino de Deus, nós compreendemos a revelação de Deus, crescemos em adoração ao nosso Deus, respondemos com louvor ao nosso Deus, enquanto somos exortados, crescemos em esperança, aprendemos mais de Jesus. Na história de quem? De José, que não é dele. Na história de quem? De Jacó, que não é dele. De Isaac, que não é dele. De Abraão, que não é dele. De que foi registrado para você. Para você ser exortado, para mim, para eu ganhar esperança, ser exortado, para todos nós, para crescermos no conhecimento de Jesus Cristo. Bom, então em Gênesis, nos capítulos 1 a 11, nós vimos a origem de todas as coisas. É de fundamental importância você entender a origem de todas as coisas. Em tempos tão confusos, onde pessoas distorcem a criação, onde pessoas distorcem os efeitos da queda, do pecado em tudo que foi criado, é de suma importância que você entenda a origem de todas as coisas. Lá em 2021, nós então olhamos para esses 11 primeiros capítulos de Gênesis, que traz para nós a origem de todas as coisas e como o pecado distorceu todas as coisas. Nós vimos como a impiedade tomou conta do coração do homem, de que aquilo que acontece em Gênesis capítulo 3 distorce a história de tal forma que nós vemos a impiedade crescendo, tomando conta do coração do homem, tomando conta da face da terra, ao ponto inclusive de Deus enviar juízo, o dilúvio. E em paralelo uma história de salvação, em que mesmo em meio a uma escuridão, mesmo em meio a um cenário tão sombrio,
luzes de esperança brilham na Escritura, apontando para nós salvação em Cristo Jesus. Haveria de vir alguém, descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E lemos então Gênesis na expectativa daquele que viria, sendo que nós conhecemos a consumação da história, que culmina em Cristo Jesus, sendo que nós temos mais informação na expectativa de que Jesus viria, na perspectiva de que ele já veio, e crescemos então no conhecimento de Jesus, olhando para essas histórias do passado. Vimos então que em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 22, Deus escolhe um homem chamado Abrão, um homem pagão, adorador dos astros dos céus. Única e exclusivamente por causa da graça de Deus, por iniciativa divina, ele escolhe Abraão e o chama para um lugar que ele iria mostrá-lo. Aprendemos muito sobre fé, esse dom dado por Deus. Se nós vamos nos relacionar com o Criador dos céus e da terra, nós vamos entender o que é fé. E a narrativa de Abraão, a caracterização de Abraão, nos ajuda a entender o processo de fé e maturidade espiritual, combinada sempre em Cristo Jesus. Vemos que fé é amadurecida em meio às provas. Vimos tanto sobre as bênçãos de Deus, vimos tanto sobre provas, tribulações. E aí nós encerramos a parte 1 e nos preparamos para a parte 2 e nos foi introduzido Jacó. Um personagem um tanto quanto controverso, não é? E que até certo ponto nos fez sentir em casa, não é? Jacó e suas mazelas. Vimos a graça dada por Deus de forma imerecida. Estamos sendo treinados a entender nosso relacionamento com o Senhor, entendendo o conceito de fé, entendendo o conceito de graça, e entendendo que essa graça é manifesta em transformação. Jacó é transformado ao longo de um processo, em que Deus se revela a Jacó e o transforma. E agora, na parte 3 de Gênesis 35, 23 até 50, 26, nós vemos que fé e graça são mantidas pelas promessas de Deus. Há uma mudança na forma como Deus se relaciona com os patriarcas e as suas gerações. Mas há uma base comum, que são as promessas de Deus que guiam o povo de Deus. E é de suma importância entendermos isso conforme nós nos preparamos para entrar na história de José a partir do domingo que vem, se Deus assim permitir. De que fé, graça, agora interagem num contexto da providência divina que garante as suas promessas, ainda que em meio a muitas dificuldades. A providência de Deus, meus irmãos, nos guia em suas promessas. E aqui chegamos então em Gênesis capítulo 35, versículos 23 até 36 a 43. O texto impõe para nós um grande desafio, porque grande parte do texto selecionado para hoje trata-se das gerações de Esaú. Nomes estranhos, esquisitos, incomuns, que geraram outros nomes estranhos, esquisitos, incomuns. E agora nós vamos olhar para essa genealogia, nós vamos ver esses relatos e extrair lições importantes que nos exortam, que nos encorajam e que nos apontam para Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que essas coisas foram deixadas para isso. É lógico que para chegarmos lá de uma forma legítima, de uma forma genuína, nós vamos dar talvez alguns passos para trás e entender como que essa passagem contribui para o todo. E o que nós vamos ver é que estamos chegando ao final da história dos patriarcas, e a pergunta que fica é, e as próximas gerações? Porque promessas foram feitas em termos da descendência desses patriarcas. Para Abraão foi prometido uma grande nação, isso foi sustentado em Isaac, isso foi sustentado em Jacó, e agora o que nós temos é um conjunto de 12 irmãos confusos, uma história digna de enredo de novela. E nos perguntamos, e as próximas gerações? O que vai acontecer? Como Deus vai dar cabo às promessas feitas que tomam início lá em Gênesis 3,15? O nosso entendimento, então, de graça amadurece com o último encontro de Deus com Jacó. Agora é essa mudança da maneira como Deus se relaciona com o seu povo e vai perdurar até a sarça ardente com Moisés. Até então era encontro de Deus com Abraão, encontro de Deus com Jacó,
E do último encontro de Deus com Jacó, em Gênesis capítulo 35, existe a providência de Deus guiando o seu povo, dando cara ao povo de Israel, de um grupo de 70 e poucos até alguns milhões, para daí sim, mais uma vez, um novo pedaço de revelação que nos aponta para aquele que há de vir, Jesus Cristo, para esmagar a cabeça da serpente. Nós vamos ver acontecimentos dolorosos e tristes que cercam a chegada de Jacó a Betel. E Betel não é mero um lugar, mas é uma referência do encontro de Deus com Abraão, de Deus com Jacó. E Moisés está nos chamando a atenção. Moisés, o autor, movido pelo Espírito Santo, está nos chamando a atenção com aquilo que está acontecendo. E vamos ver que Jacó e Esaú têm destinos diferentes ao se aproximarem da terra prometida. O contexto disso tudo, meus irmãos, é esse encontro de Jacó com o Senhor. Em Gênesis 35, 9 a 13, nós vemos: vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Esse é o último encontro de Deus, face a face com Jacó. A partir de agora nós temos promessas suficientes para guiar o povo de Deus, nós temos promessas suficientes para iluminar o povo de Deus em meio a um cenário sombrio, de morte, pecado e muita confusão. Muita confusão. Então vamos olhar alguns versículos do capítulo 35, a leitura do início do capítulo 36, alguns pontos do 36, e eu vou deixar com que você leia e se deleite com a genealogia depois, ok? Então vamos lá, capítulo 35, versículos 9 a 13, nós acabamos de ler, e eu quero ler o versículo 8, que antecede esse encontro de Deus com Jacó. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Isso acontece nesse contexto da chegada em Betel. No versículo 16, Jacó parte de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Em nossa última mensagem da parte 2 da série, nós fizemos o ponto que justamente agora que Jacó se arrepende, agora que Jacó recebe um novo nome, agora que Jacó parece que ele engrena, ele se torna esse produto da graça de Deus. Nós começamos a ver a morte o cercando e dificuldades o cercando, lições preciosas para o povo de Deus que precisa ser exortado. Arrepender-se dos seus pecados, ajustar-se com o Senhor é uma bênção e não garantia de uma vida sem dificuldades. Isso vai na contramão de muito daquilo que é dito em nome de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. E aqui nós vemos então o início das dores de Jacó, de muitas dificuldades que ele enfrenta, morte o cercando, e não só morte, mas veja o versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, um dos filhos de Jacó, e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Imagina que a confusão quando Bila é mãe de alguns meio-irmãos de Rúben. E o que ele faz é, por meio de uma prática pagã, querendo usurpar o lugar do seu pai. É um desafio ao seu pai. É um pecado próximo, é uma traição próxima de alguém que deveria vir honra e respeito, vem usurpação e traição. O pecado marca a história de Jacó. Alguns capítulos atrás nós vimos outros 2 filhos aprontando, Simeão e Levi, que dizimaram toda uma aldeia.
extremamente debilitada em resposta ao pecado que cometeram contra sua irmã Diná. O que marca então a história de Jacó em meio ao recebimento das promessas, a reafirmação das promessas, é este cenário sombrio. Sombrio de morte, sombrio de confusão, de pecado próximo. E meus irmãos, nós precisamos ouvir isso, porque nós estamos numa peregrinação, nós estamos aguardando a consumação da nossa salvação. E enquanto nos agarramos às promessas que o Senhor fez a nós, nós também iremos enfrentar um cenário sombrio. Um cenário onde experimentamos separação causada pela morte. Um cenário que enfrentamos separação causada pelo pecado, seja da comunhão com Deus, da comunhão uns com os outros. Isso tudo traz dor, isso tudo traz pesar. Mas lembre-se, as promessas do Senhor são reafirmadas em Cristo Jesus e há uma certeza. Há uma certeza de que tudo há de passar e coisas novas serão feitas. Há uma certeza, uma esperança certa que nós aguardamos da consumação da nossa salvação. Isso nos exorta, isso nos dá esperança e nos aponta para Jesus Cristo. Porque existem paralelos. Existem alguns princípios e padrões análogos ao que nós enfrentamos, da maneira como Deus lida conosco, estressa a nossa fé, comunica a graça de Deus, nos dá a sua graça, enquanto somos guiados e sustentados pelas promessas de Deus. Bom, a partir do versículo 23, nós vemos os descendentes de Jacó. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel. E Gade e Assé, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Veio a Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram. 2 filhos, 2 destinos. Aqui já se passou a reconciliação de Jacó e Esaú, agora eles se reúnem para sepultar seu pai Isaque, e passa então a narrativa dos descendentes de Esaú. Capítulo 36, versículo 1, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, a gente já sabe que isso é um problemão. Ada, filha de Elon, Eteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz, a Bazemate lhe nasceu Reuel, e a Oolibama nasceu Jeús, Jalão e Corá, são estes os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo o que havia adquirido na terra de Canaã. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, no monte Seir. E a partir daqui, então, tem a descrição das genealogias, tem a descrição da descendência de Esaú. O filho de Isaque, que rejeitou a Deus. Bom, o movimento geográfico aqui é interessante porque nós temos Jacó, após o engano de seu pai Isaque, após a passada de perna no seu irmão Esaú, ele foge da terra. Ele vai para uma terra estranha, onde muita coisa acontece, Deus trabalha na vida e na história de Jacó. E agora nós vemos Jacó voltando para a terra prometida com seus filhos e nenhum deles nascido na terra prometida. O que nós vemos é Esaú, que habita na terra, com os seus filhos que lá nasceram, saindo da terra prometida. É a providência de Deus traçando a história e certificando de que Jacó segue como a linhagem, a descendência da semente, da bênção. E ainda assim demonstrando misericórdia sobre Esaú, porque Esaú não sai com uma mão na frente e outra atrás. Deus dá a ele uma família, Deus dá a ele muitas posses, como expressão da sua graça comum, mas não é ele a linhagem da semente.
Irmãos, a história de hoje nos traz alguns princípios, nos traz verdades que exortam nosso coração, dão esperança, apontam para Jesus Cristo, para reconhecermos de que nós somos salvos pela graça e com a fé ajustada, somos chamados a aguardar a concretização das promessas suficientes de Deus. Vez após vez, Gênesis nos chama a essa temática. Traz para nós mais uma vez vida e morte. Traz para nós mais uma vez essa dupla de irmãos e o que o Senhor vai fazer. Exercemos fé então, recebemos a graça e agora seguimos certos das promessas de Deus, ainda que cercados de dificuldades. Pare e pensa, por que Deus nos leva a caminhos tão difíceis para formar em nós obediência? Foi assim que nós encerramos a parte 2 de Gênesis. Por que Deus nos leva a caminhos tão difíceis? Tão difíceis. E é no meio e no contexto dessas dificuldades que nós vamos reafirmar as promessas de Deus e entender de que Deus está num processo de formar em nós um coração de adoração genuína e pura. De que Deus está num processo de formar em nós o caráter de Cristo Jesus. E guiados pelas promessas que nos sustentam nessa realidade, enfrentaremos dificuldades e aguardaremos, ainda que agonizando em alguns momentos e fases, a volta do Senhor Jesus Cristo ou que Ele nos chame. Porque tornar-se como Cristo é por vezes um caminho tão difícil. Bom, certamente esse processo de extirpar de nós tudo que não se parece com Cristo Jesus é um processo doloroso, mas esperançoso. Então é a partir daí que nós precisamos reafirmar as promessas de Deus num contexto de separação. Nossa separação ela é sempre momentânea. No lado de cada fé, no lado de Cristo Jesus, onde Ele nos chamou, onde Ele nos redimiu, onde Ele nos transformou, nos chamou de filhos. Nossa separação é sempre temporária, mas precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos aprender a lidar com a separação que experimentamos, ainda que temporária, reafirmando as promessas de Deus. É mais uma vez que nós voltamos para Gênesis 35, 8 e 19, e vemos o relato da morte de Débora, ama de Rebeca, e a morte de Raquel. Ambas sepultadas, logo antes e logo depois da reafirmação das promessas de Deus para Jacó. É num contexto de morte onde a promessa da vida, onde a promessa do resgate da vida se faz. Meus irmãos, nós reafirmamos as promessas de Deus num contexto de separação causada pela morte. E a realidade da morte traz uma separação dolorosa e radical. E eu sei que aqui nós temos experiências diversas. É possível que alguns não tenham ainda experimentado a morte de alguém perto, querido, que dividia com você aspectos importantes da sua vida. Outros já tiveram a dor enfrentaram a dor de experimentar a separação que a morte traz. Ela é radical, ela é brusca. E o ponto é que no contexto de separação, e é seguro dizer que se Cristo não voltar em 100 anos, todos nós teremos enfrentado a morte. Sim? Ok. Se não, você vai ter desejado ter enfrentado a morte, certo? Sim, todos nós teremos enfrentado a morte. Então, luto faz parte, a separação que a morte causa faz parte. E é reafirmando as promessas de Deus, do controle soberano, sábio, amoroso de Deus, das promessas de salvação, que nós enfrentamos essa separação. A realidade da morte, querendo ou não, é um lembrete doloroso das promessas de Deus e de uma nova terra. Para e pensa, a confirmação das promessas de Deus acontece cercada de morte, ao ponto inclusive de Raquel, em sua aflição, na beira da morte, dizer: esse meu filho nasceu e deu-lhe o nome de Benoni, filho da minha aflição. E no caminho para o cartório, Jacó teve outra ideia: Benjamim, filho da minha mão direita. Puxa, mas Jacó nem esperou, né? Para afrontar essa com Raquel.
O que Jacó faz é uma expressão de fé nas promessas que foram reafirmadas para ele. Aflição, sim, mas tudo renovado pela esperança da promessa. Filho da minha mão direita. A reafirmação das promessas no contexto de separação causada pela morte e também no contexto de pecado. Eu já fiz referência do episódio de Simeão e Levi, lá no capítulo 34, versículos 5 a 29. E também, mais uma vez, a situação de Rúben, que se deitou com Bila, a concubina de seu pai. E a separação causada pelo pecado. A presença do pecado e da morte acompanha a família da promessa. O que é muito estranho, a teologia ou mensagem nos cantos por aí. Morte e pecado acompanhando o povo de Deus, daí a necessidade urgente de olharmos para as nossas promessas. As promessas que hoje nós temos em Cristo Jesus. O pecado, ele nos separa e nos separa de comunhão com Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas é fato de que pecado habitual, não arrependido, dura cerviz, nos tira desse lugar de comunhão com Deus. Nós perdemos nossa vitalidade cristã, perdemos a vitalidade espiritual, deixamos de gozar da vida abundante, não é só porque existem dificuldades externas a nós, mas porque o nosso pecado não tratado causa separação de Deus. No seu sentido de comunhão. Tratado em nossa posição em Cristo Jesus, é fato de que o nosso pecado traz separação. Ao ponto, inclusive, da palavra de Deus nos ensinar e alertar de que as nossas orações são interrompidas. Então, o pecado insistente, persistente, sem quebrantamento, vai causar e gerar essa separação. E a confusão que torna agora ainda na família da promessa, nos faz ansiar pela reafirmação dessa promessa, na certeza de que elas tratam a separação causada pelo pecado. Isso espirra, obviamente, para a comunhão uns com os outros. O pecado nos divide. O pecado separa e divide famílias, o pecado separa e divide igrejas, o pecado interrompe amizades, quebra amizades. Traz muita dor de cabeça essa separação. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós enfrentamos a morte, nós experimentamos a morte, em que nós ardemos de saudades por aqueles que foram. É nesse contexto em que nós experimentamos, infelizmente, ainda a presença do pecado. Experimentamos o pecado habitual, lutamos contra ele. É nesse contexto em que enfrentamos as consequências do pecado no nosso meio, nos dividindo, que reafirmamos as promessas de que somos um e um dia seremos perfeitamente um. O que nós celebramos hoje na mesa do Senhor é a nossa unidade. Somos um só corpo. Um só corpo. Ora, e pense na questão de tomar a ceia de maneira indigna, nos pecados contra o corpo, contra a unidade do corpo, há juízo, há disciplina sobre isso. E ansiamos para o dia em que não teremos mais a presença do pecado e iremos desfrutar da realidade que já é nossa. Seremos perfeitamente um. É nesse contexto, meus irmãos, da nossa vida, às vezes capenga, quebrada, que reafirmamos promessas. As promessas de Deus, de que a morte não tem a última palavra. Reafirmamos as promessas de Deus, de que o pecado não tem mais poder sobre nós. A reafirmação das promessas, enquanto aguardamos o destino final. Jacó se aproxima desse lugar, Manre, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Volte comigo para Gênesis capítulo 13, versículo 18.
Alguns lugares são pontuais, não porque eles têm alguma coisa especial em si, mas porque uma coisa muito especial aconteceu ali. E Manre aparece a primeira vez na história dos patriarcas, aqui em Gênesis 13, 18, depois daquela peregrinação, aquela viagem infame de Abraão ao Egito, lembra? Lá ele põe em risco a continuidade da promessa, entregando a sua esposa para o faraó. Deus age de forma sobrenatural, preserva a descendência de Abraão e Sara. E depois, arrependido, chegando em Manre, Abraão faz algo. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Graças a Deus, glória a Deus. E agora é aqui que Jacó se encontra. Neste lugar onde peregrinou Abraão, onde peregrinou Isaque, onde o Senhor é invocado, porque Deus nos encontra onde estamos para nos levar para onde quer que estejamos. Deus vai ao encontro da linhagem da promessa. Deus vai ao encontro aos descendentes da promessa. Ele toma a iniciativa por causa da sua graça, vai de encontro com os seus e traz para perto de si. Para e pensa quão consolador é isso. Porque por vezes, separados da comunhão com Deus por causa do nosso pecado obstinado, por vezes separados da comunhão com Deus e separados da comunhão uns com os outros, Deus toma essa iniciativa e a sua graça incansável nos alcança onde estamos para não nos deixar lá. Jacó deu um rolê. Fugido de casa, perseguido pelo seu irmão, tratado, esmiuçado, aprendeu as duras penas do amor incansável de Deus. E Deus escolheu Jacó porque ele cozinhava muito bem. E Deus escolheu Jacó porque ele era muito esperto. E Deus escolheu Jacó por nenhuma outra razão senão ele mesmo, Deus, não Jacó. É você, Jacó. Sai daí e vem para cá. É você que saiu, sabe-se lá de onde, e Deus trouxe para cá. Não 1,11 km, rodovia dos Tamoios, mas para cá, povo de Deus. Foi isso que ele fez, na sua graça incansável. Na sua demonstração de amor que ele derrama sobre quem ele quer. Ele nos trouxe para perto de si e diz, você é meu, sai daí e vem para cá. Pare e pensa a sua jornada para chegar aqui. Os acontecimentos do acaso, as coincidências, que hoje ganham um novo nome, a graça incansável de Deus, trazendo você, pecador obstinado, que seguia os seus próprios desejos, que seguia as suas vontades, o seu pecado, e Deus encontrou você onde você estava, para levar onde quer que estejamos, onde quer que você esteja. E a graça de Deus agora continua orientando aqueles que são seus, por meio das suas promessas. Para e pensa, para onde nós vamos? Onde estaremos amanhã? Amanhã mesmo, segunda-feira. Meus irmãos, sequer sabemos se iremos terminar o dia vivos. Isso é uma realidade. Às vezes parece que a gente entende isso e a gente, na maioria das vezes, esquece isso. Nós não sabemos onde vamos estar amanhã, nem semana que vem, nem daqui 2 anos. E o ponto é que nós não precisamos saber exatamente onde estaremos. O que nós não podemos deixar é de seguir quem sabe. Nós não podemos deixar de reafirmar promessas, porque elas que nos guiam para as decisões que tomamos hoje, e que poderemos ser capazes de olhar para trás e saber, olha como a graça de Deus me conduziu para onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu apenas o reconheci nos meus caminhos, e Ele endireitou as minhas veredas. Essa é a promessa de Deus, essa é a graça de Deus que nos orienta por meio de suas promessas. E é triste a nossa realidade aqui descrita por esse autor que diz o seguinte, repetidamente deixamos de buscar a Deus com ardor, envolvendo-nos em outras coisas e nos deixando dominar pelo conforto da indiferença, até que Deus intervenha por meio de provações e de decepções e nos chame de volta para Ele.
Nós gostamos da ideia, somos simpatizantes da ideia de confessar que Jesus é tudo. Já parou para pensar? Se a gente falar assim, olha, Jesus é tudo, e dependendo do tom de voz que eu colocar aqui, eu sei que eu vou provocar uns améns, uns aleluias, um glória a Deus. Não é? Jesus é tudo! Para você confessar isso de coração, você precisa entender de que você não tem nada. E esse é um processo de muita dor, em que Deus nos desapega das coisas que tanto amamos e que não é Ele. E assim que Ele trabalha no coração dos seus filhos, porque Ele nos ama tanto, que Ele não é indiferente à nossa indiferença, Ele não é indiferente à nossa apatia, Ele não é indiferente à nossa obstinação, e pacientemente, misericordiosamente Ele nos guia, tirando tudo aquilo que não tem nada a ver com Ele, para que você possa dizer, Jesus é tudo. Jesus é tudo. Bom, a reafirmação das promessas então, aguardando o destino final, na certeza de que Deus nos encontra onde estamos, para nos levar para onde quer que estejamos, e Deus vai adiante, meus irmãos, preparando o caminho em sua bendita providência. Na providência misericordiosa de Deus, Deus prospera Esaú, dá a ele uma família, dá a ele muitos bens, ao ponto de que ele não cabe na mesma terra que Jacó, e ele tem uma ideia. Qual é essa ideia? Eu vou sair daqui e vou para o Monte Seir. Eu vou sair daqui, da terra que Deus deu para Jacó, a linhagem da promessa, e vou para outro canto. Porque não tem outra explicação, senão a providência de Deus, operando, inclinando corações, para onde Ele quer, para que o seu plano se encaixe de forma perfeita. Quem administra é o Senhor. Essa é uma outra lição que nós aprendemos na história de Jacó, em que Jacó insiste de maneira manipuladora, lembra? Ô peça, ô raça. E ele manipula, e ele trabalha nos bastidores, movido apenas por um elemento de que ele quer, pelo menos algo positivo, ele quer a bênção. E ele está disposto a qualquer coisa, mas ele teve que aprender de que quem dá bênção é Deus. É Deus quem abençoa. A graça de Deus trabalha, meus irmãos, de muitas maneiras e em diversas frentes. Se por um lado nós podemos dizer que ela trabalha sempre com o mesmo padrão, elementos como nossa incapacidade, sua iniciativa e a sua palavra e o Santo Espírito. Agora, como essas coisas se juntam no nosso teatro pessoal, na nossa caminhada pessoal, é diferente. É diferente. Por isso nós ouvimos testemunhos e ao ouvirmos testemunhos, puxa, não tem nada a ver com a minha história, mas é igualzinha a minha história. Porque em algum momento houve o quê? Nós ouvimos hoje os testemunhos, não é? Um reconhecimento de que eu sou pecador. Eu achava que o meu problema era um, e o meu problema era outro. Eu estava perdido nos meus pecados. E a palavra de Deus veio. Conheci Jesus. Me arrependi dos meus pecados. Ele mudou meu coração, mudou a minha vida. E agora eu quero servi-lo, eu quero segui-lo. A reafirmação, meus irmãos, das promessas aguardando o destino final. E ela é feita também, a reafirmação das promessas tem como base o caráter de Deus. É fascinante, muitas vezes passa desapercebido para nós, como esses patriarcas enfrentaram as promessas de Deus, aguardaram a concretização das promessas e morreram sem vê-las. Abraão, quanto tempo ele esperou, viu o nascimento de Isaac já na sua velhice. Ele não viu uma grande nação. Isaac, idem. Jacó, idem. E assim segue uma geração, não só dos patriarcas, mas ao longo da história do povo de Deus, de aguardar a concretização das promessas feitas por um Deus eterno, enquanto somos finitos e presos no tempo. No capítulo 35, versículo 12, parte desse encontro de Deus com Jacó, diz o seguinte: a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Meus irmãos, o que garante as promessas de Deus é o caráter de Deus e a sua fidelidade. As promessas de Deus são certas por causa de sua fidelidade.
Somos tentados à incredulidade por causa da finitude. Não é? Nós estamos aguardando a volta de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aguardando a volta de Cristo. Há quase 2000 anos. E no nosso coração, por vezes, abriga uma semente de incredulidade relacionada ao tempo. Mas já não passou bastante tempo. Ele não disse que era breve. E passamos a questionar uma porção de coisas sobre promessas, ou relacionadas ao retorno de Cristo, promessas de que Ele há de nos santificar, Ele vai trabalhar em nós. Senhor, me ajuda a entender então, o que é essa confusão no meu coração, essa luta contra o pecado, que parece que eu experimento derrotas e nem vislumbres de vitória. Aonde está isso? E todos esses questionamentos brotam de um coração incrédulo quanto à fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. E aí vem a palavra de Deus e o testemunho da palavra de Deus no cumprimento das promessas da vida de Abraão, Isaac e Jacó, em toda a história de Israel, o cumprimento das promessas na vinda de Cristo, o testemunho das Escrituras da sua ressurreição, que nos confrontam e nos lembram de que a base da nossa fé é depositada no caráter de Deus e não em nossa experiência, por vezes míope e ofuscada por sermos finitos, frágeis, e num coração que compete com muitos desejos e paixões. Fidelidade, então, de Deus, do Deus eterno, irá requerer de nós paciência e fé. E aí vem aqui um elemento quase que exclusivo do tempo e espaço onde nós estamos inseridos. Nós estamos sendo treinados a querer coisas garantidas onde não há necessidade de fé e rápidas onde não é necessário paciência. Mas aquilo que tem valor, meus irmãos, é produto de paciência e fé. Vamos experimentar da fidelidade de Deus, do Deus eterno, com paciência e fé. Então que o Espírito Santo nos ajude a discernir e a identificar quanto muitas vezes nosso coração cresce em incredulidade porque coisas demoram demais. As coisas parecem não progredir. Estamos no cronômetro da cultura e da sociedade, não do de Deus. Olhemos para o caráter fiel de Deus. Que lá seja a base quando o nosso coração passa a duvidar ou a abrigar incredulidade sobre o agir de Deus. Deus não tarda, não falha. O caráter fiel do Senhor. Não só fiel, como também misericordioso. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir, diz o versículo 9 do capítulo 36. E até o final do capítulo, o que nós lemos é a descendência de Esaú. De lá saem reis, saem príncipes, sai uma nação. É descrito para nós de que de Esaú saiu uma família com muitas posses. Porque as promessas de Deus são dadas num contexto de misericórdia e graça. A rejeição de Esaú não é a palavra final no relato de Gênesis. Antes de entrarmos na história de José, nós vemos os descendentes de Esaú. Ainda que eles sejam alienados às promessas de Deus, Esaú teve uma descendência. É aquilo que alguns teólogos chamam de graça comum. A graça comum. Não que eu quero confundir a sua cabeça, mas nos ajudar a entender de que existe graça derramada sobre aqueles que ainda estejam alienados às promessas, desfrutam aqui. Isso às vezes até causa confusão para nós. Porque nós vemos aqui a graça comum brilhando sobre a descendência de Esaú, de onde saem povos poderosos, e nos questionamos, mas e Jacó? Jacó não era o cara? Ele está aí minguadinho, aquela confusão familiar. Já vimos isso no início do livro de Gênesis, a descendência de Caim, e o avanço tecnológico que a descendência de Caim experimenta. E aí vem uma linhagem que invocou o nome de Deus. Mas e aí, o que eles inventaram? Eles invocaram o nome de Deus.
Foi isso que aconteceu. Não confunda então graça comum com a salvação. Graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte de salvação. E aqui é importante mantermos nossos olhos firmes nas promessas. Porque pela graça comum, aqueles que não estão em Cristo Jesus vão experimentar aqui na terra uma realidade mais próxima possível do céu. Enquanto nós que estamos em Cristo Jesus experimentamos aqui na terra uma realidade mais próxima possível do inferno. É daqui para cima, meus irmãos. Tá difícil? É bem melhor que o inferno, eu te garanto, e é daqui para cima. Por causa da graça que foi colocada sobre nós na salvação em Cristo Jesus. Mas da graça comum, enquanto ímpios prosperam, aqueles que não conhecem a Jesus prosperam e que tentam nosso coração a nos desviar das verdadeiras promessas em Jesus, sejamos lembrados de que isso é o melhor que eles vão experimentar e que o nosso coração tema diante disso. E que seu coração seja consolado quando ele luta com inveja, ciúme da prosperidade daqueles que não servem a Deus. Senhor, eu busco fazer o que é certo e só tomo na cabeça, fico aqui jacozinho. E ao meu redor tantos prosperam, tantos crescem. Não confunda a graça comum que torna possível a vida aqui na terra. Caso contrário, você já imaginou o mal desenfreado? Sabe onde acaba o mal desenfreado? O mal desenfreado na terra acaba em dilúvio. A gente já viu isso em Gênesis 6. Quando a impiedade tomou conta da face da terra de tal forma que Deus falou, basta. A próxima vez que isso se repetir, não é dilúvio, é fogo do céu. Não caiu ainda. Por quê? Porque Deus está juntando o seu povo. Deus está derramando graça, transformando corações. E aprove ao Senhor de que em 2023 aqui estaríamos, resgatados pela graça de Deus, reafirmando as promessas do Senhor, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo, aguardando a concretização daquilo que Ele começou em nós, Ele há de cumprir. Em meio à separação que enfrentamos e nos entristecemos causada pela morte, em meio à separação causada pelo pecado, na nossa comunhão com Deus, da sequidão espiritual, da comunhão uns com os outros, da divisão de famílias, de comunidades, de igrejas, e reafirmando promessas de que nós somos um, e aguardando o dia em que Jesus há de voltar e seremos como Ele é. As promessas de Deus, então, é num contexto de misericórdia e graça. Então não se atente à prosperidade da descendência de Esaú, enxergue essas coisas como misericórdia de Deus, como graça de Deus, sobre promessas dadas a Isaac, Abraão. Mas se atém à linhagem da promessa na expectativa daquele que viria derramar ricas bênçãos em Cristo Jesus. Nele. Meus irmãos, a realidade é que ainda não estamos feitos, apenas estamos sendo feitos. E o procedimento daquele que faz é orientar-nos por um caminho de provações e tentações, tristezas e retrocessos. Então, reafirmando as promessas daquele que não falha, daquele que um dia viveu a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós deveríamos morrer, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Com base nas promessas e na certeza de que Ele é a primícia da ressurreição e vem puxando a fila de todos aqueles que creem. Reafirmamos de que a nossa separação é meramente temporária. Reafirmamos de que a nossa separação com Deus, causada pelo nosso pecado, tem solução no perdão de Cristo Jesus. Reafirmamos de que as promessas que nós abraçamos é o Senhor nos movendo de onde estávamos para onde Ele nos quer levar, à semelhança de Cristo Jesus. Reafirmamos de que essas promessas não estão baseadas na nossa fidelidade, na nossa performance, mas no santo caráter de Deus, fiel e misericordioso. Reafirmando essas promessas, nos preparamos para enfrentar dias tenebrosos no Egito, onde iremos questionar a bondade de Deus, a sua justiça, o seu cuidado, onde as coisas não vão fazer sentido, onde de preferido vamos a prisioneiro, onde iremos entender de que o justo sofre, mas onde vamos ver a boa mão guiando na sua providência, provendo salvação para aqueles que creem em Jesus.
Apropriando-se então das promessas de Deus, recebemos as promessas de Deus num contexto de muitas dificuldades e dores. É lá, no meio de dias sombrios e num contexto sombrio, que a luz da graça de Jesus brilha intensamente. A realidade da separação pela morte e pelo pecado é presente em Gênesis e no dia a dia. E é apenas, meus irmãos, em Jesus Cristo que a realidade de separação é revertida em união. Em Jesus, então, aguardamos a consumação daquilo que já é nosso, pela fé e por causa da graça. Aprendemos sobre a origem de todas as coisas, aprendemos sobre fé e graça. E agora nós vamos ver a providência de Deus guiando seus filhos de fé e salvos pela graça, num caminho em que eles aguardam a concretização das promessas, enquanto enfrentamos dores com bom ânimo, porque Jesus venceu. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, diante, ó Deus, da narrativa bíblica, da linhagem da promessa, que culmina, ó Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos regozijamos, ó Deus, de que num cenário sombrio, o que vemos brilhando intensamente é a luz do Senhor. É a Tua graça, é a Tua misericórdia, é a Tua fidelidade. Anima, ó Deus, o coração do Teu povo. Quando enfrentamos, ó Deus, no dia a dia, a separação causada, ó Deus, pelo nosso pecado. Na comunhão com o Senhor, ficamos, ó Deus, céticos, ficamos, ó Deus, cínicos. Confessamos diante do Senhor e reafirmamos, ó Deus, as promessas do perdão e da reconciliação. Também, ó Deus, pela separação que causa o pecado em nosso meio, trazendo confusão, divisão. Quando transformamos, ó Deus, preferências em verdades. Guia-nos, ó Deus, para reconciliações, guia-nos, ó Deus, para uma crescente união, e assim desfrutaremos mais do Senhor, mais de Ti em nós. Nós Te louvamos, ó Deus, porque promessas nos foram dadas, e tantas e abundantes promessas nos foram dadas em Cristo Jesus, cuja base é o Teu caráter e não a nossa performance. Então, ó Deus, quebrantados, nos aproximamos do Senhor. E pedimos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, para dia a dia continuarmos a olhar para o Senhor, ainda que confrontados com a realidade do nosso pecado, do pecado de outros que nos afetam, ou desse mundo caído, que o nosso coração nutra a esperança de olharmos só para o Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.